Muito bem, estamos de volta aqui no Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, com o deputado Beto Mansur. Ele é vice-líder do governo, um deputado experiente, político experiente, foi prefeito de Santos, uma grande cidade de São Paulo, foi primeiro secretário da Câmara dos Deputados, tem uma larga experiência aí em negociação. E ao meu lado aqui o colega jornalista, o Genésio Araújo, que cobre o dia a dia do Congresso Nacional através do Política Real, que é um site especializado em notícias do Nordeste. Nós vamos agora aqui fazer as perguntas que vocês fizeram aqui ao deputado. Gostaria que o senhor respondesse rapidinho para que todos fossem ouvidos. O Tony Henrique, do Piauí, Picuí, da Paraíba, se votarmos no partido, como será se votarmos no partido, como será o método de indicação dos candidatos, né, que pleiteiam as vagas? Ele deve estar pensando aqui da lista fechada, né? Ele pode estar pensando na lista fechada, que, na minha opinião, seria um bom sistema e vai ser discutido, inclusive, no distrital misto, que o distrital misto ele é formado pelo distrito e pela lista fechada. O eleitor vota duas vezes, na lista fechada e como é que seria esse? Seria pela escolha da agremiação partidária. Lá o diretório. Como se fosse uma prévia. Isso. E cada partido definiria Cada partido define a sua lista. Aí o partido elege o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. Na convenção. Boa noite. Por que não se propõe um limite de 8 anos para o cidadão ocupar um cargo público eletivo ou indicativo? Eu entendi aqui que a reeleição ficaria impedida para deputado. Não poderia ir para uma reeleição. Ou também indicar um cargo de confiança ficar mais do que 8 anos. É possível. O detalhe é que você tem muita gente que volta para a Câmara, se elege, porque a população escolhe. Não tem ninguém que esteja lá que foi indicado. Brasília não tem fábrica de deputado, eu costumo falar isso. Então, por exemplo, hoje estava uma discussão por que os ministros do Supremo, que são indicados, ficam, muitas vezes, durante 30 anos exercendo aquele cargo. Por quê? Porque ele, hoje, pela Constituição, e eu fui um dos que votou a favor disso, de que eles devem permanecer até 75 anos de idade, que antigamente era 70, tinha que deixar. Para tal PEC da bengala. Isso. Né? Nos Estados Unidos é vitalício, até morrer se quiser. Então, você tem gente com muita experiência, eu acho que as pessoas que estão lá acumularam experiência. E não tem ninguém, absolutamente ninguém lá, que não foi eleito pelo povo. Outro, é possível uma reforma política que possa atuar sobre a ética de nossos representantes? Em que medidas as propostas de reformas podem atuar nesse sentido? A Luana de Teresina. Obrigado, Luana. Olha, é uma belíssima pergunta da Luana. Eu estava discutindo, inclusive, isso hoje. Não adianta você discutir fundo público, porque com fundo público vai ter gente mais honesta no plenário, ou com fundo privado vai ser diferente, vai ter mais bandido no plenário. Nada disso. Eu acho que a gente tem que votar nas pessoas, e, lógico, a população acredita em quem está votando e muitas vezes se decepciona. Mas é importante dizer que não importa o sistema em que você é eleito ou o jeito que, eventualmente, você faz a sua campanha. Você tem que ser sério, porque muitas vezes você tem fundo público, vai lá e faz uma negociata no interesse de algum setor. Como você pode ter financiamento privado e ir para lá e nunca fazer nenhum tipo de negociata, ser uma pessoa séria. Então, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. As pessoas, na verdade, a gente tem que procurar eleger gente que tenha compromisso com o Brasil e com a seriedade. Pois é, o professor aqui, Carmo de Foz do Iguaçu, ele está dizendo aqui que ele defende o financiamento privado na crise econômica, né? E ele também quer saber a sua opinião sobre o voto distrital e o regime parlamentarista. Eu sou favorável ao regime parlamentarista. Nós já tivemos um plebiscito e a população brasileira acabou optando pelo regime presidencialista. Mas é algo que dá mais estabilidade no governo. Você tem um presidente da República, que é uma proposta muito do que o próprio Michel está defendendo, que é um presidente, que é o chefe do poder, e você tem um primeiro-ministro
que vai estar no trabalho, no dia a dia, com a relação com o Congresso Nacional, que normalmente é alguém que sai do Congresso. Modelo da França, modelo de outros países que são muito viáveis, modelo da Inglaterra, o que dá mais estabilidade, na minha opinião, às crises. Porque aí você, eventualmente, tem algum problema, você vai e troca o primeiro-ministro. Mas eu diria para vocês que é um sistema que a gente vai se preocupar e tem que se preocupar, não diria agora, mas para as próximas eleições. Pois é, aqui a última pergunta aqui, o Marconde de Panelas, Pernambuco, obrigado. Ele é um pouco inconsciente, né? Ele dizendo agradece os esclarecimentos, mas diz que defende uma reforma política e que os políticos são psicopatas, roubar é normal, meter a mão no que é do povo é normal, escutem mais a sociedade. Obrigado, Marconde. Eu queria aproveitar. Há um certo inconsciente, deputado, assim, coletivo, de que todos os políticos são bandidos e tal. Como é que o senhor lida com isso? Olha, é uma coisa que eu estou na vida pública desde 89. Eu vou encerrar esse mandato aí com 30 anos de vida pública. Já fui prefeito de uma cidade grande, como Santos, como você comentou, já fui vereador, estou no quinto mandato como deputado federal. O senhor foi prefeito de Santos 2 vezes? Fui 2 vezes prefeito. O que eu digo a você é que há uma rejeição muito forte da sociedade, principalmente nas redes sociais, até porque elas têm muito acesso hoje às informações, à rede social, participe, etc., coisa que eu acho ótimo. O que eu quero dizer a vocês é que eu sou uma pessoa que na rua ando e etc., eu sou muito bem tratado, entendeu? Lógico que você, numa cidade como Santos, em que eu fiz uma disputa muito forte com o PT e sempre foi muito aguerrida a disputa, você tem muita gente de oposição, etc. A cidade sempre foi muito dividida. Mas eu digo a vocês é que as pessoas, mesmo que sejam de esquerda e etc., nos respeitam. Primeiro porque sabe que eu não dependo disso para viver. Eu sou empresário, inclusive, etc. Mas eu estou aqui porque gosto, eu acho que eu tenho uma responsabilidade de tentar mudar o país, e é muito viável a mudança do país para os meus filhos, para os meus netos, e para os netos de toda a sociedade, e para os filhos de toda a sociedade. O que eu sinto, e muitas vezes eu tive agora viajando com o presidente da República em Hamburgo, recentemente, no G20, que você junta os 20 países mais importantes do mundo. Que tem 80% do PIB do planeta. Isso. E agora o presidente vai agora para a China e etc., na reunião do BRICS. O que a gente percebe é que todo mundo tem uma visão muito positiva do Brasil, entendeu? De um país tranquilo, que não tem terrorismo, tem violência? Tem, que é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Mas tem alta produção agrícola, é um país que tem as suas riquezas naturais, etc. E tem um povo extremamente trabalhador. A gente precisa, na verdade, tirar de lado os maus políticos, aqueles que estão roubando. Eu acho que o Ministério Público está aí, o Judiciário está aí, operando com toda a tranquilidade, com todo o respeito à legislação, e para que a gente possa sempre melhorar a vida pública. Eu acho que isso é fundamental. Zé, foi a última pergunta? Não, tem outras aqui, mas pode fazer. Posso estender? Sim. Na verdade, deputado, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nesse mau momento que aflige os políticos, né? Nós jornalistas somos um filtro disso, mas é inegável que é uma crise da democracia no planeta, né? Se a gente vê aí o caso dos Estados Unidos, o caso da Inglaterra, o caso da própria França recentemente, que é uma crise da democracia. A democracia está vivendo uma grave crise, né? A questão da discussão sobre o futuro da democracia envolve também o futuro da política representativa. Eu só acredito que o que nós estamos vivendo no Brasil é um reflexo do que está acontecendo no mundo, ou nós estamos vivendo a nossa agrura especialmente? Sabe, Genésio, eu acho que a gente não está na agrura. Eu sinto o seguinte, essa coisa da Lava Jato foi algo que a gente conversa fora do país. Foi uma coisa muito positiva para o Brasil, porque mostrou que determinadas empresas faziam conluio aqui e ali, tinham acesso a financiamento público, ou seja, dinheiro de impostos
e faziam as suas negociatas, como ocorreu, e a gente está vendo isso. Muitos deles, infelizmente, gozando as benesses do que fizeram de delação premiada, vivendo fora, como o caso de Joesley, da JBS, etc., que, na minha opinião, tem que ser revisto tudo isso, mas o conjunto da ópera, o conjunto da Lava Jato, foi algo muito, muito positivo para a democracia do Brasil, porque a gente está limpando a área, entendeu? E mudando as coisas, e prendendo gente que nunca foi presa. A gente nunca imaginou que pudesse prender um bilionário, dono, né? Um bilionário, dono de uma empresa do tamanho que é uma Odebrecht, etc., e o cara continua preso. Tem excessos aqui e ali? Tem. E todos os juristas e advogados, conhecedores da lei, acham que por aqui e ali tem algum excesso. Mas isso faz parte da consolidação nossa, da nossa legislação. Lembrando à sociedade que quem aprovou delação premiada, quem aprovou uma série de legislações que hoje existem, foi o Congresso Nacional, fomos nós que aprovamos isso. Entendeu? Então, essa legislação toda, não foi juiz que aprovou, não foi promotor que aprovou. Quem aprovou foram os deputados federais e os senadores. O governo ia muito bem ali, tinha uma expectativa de melhora na economia, a chamada luz no fim do túnel, e aí veio aquela pancada na cabeça do presidente Michel Temer, que é a delação do Joesley, dos Wesleys. Muita gente fala ali num complô. O senhor acredita nessa possibilidade de um atentado de investigação contra o presidente, contra o governo Temer? Olha, eu acredito. Eu acho que o Michel cometeu um erro. Aí ele falou, bom, mas eu atendi a pessoa, e na verdade atendeu no subsolo do Palácio do Jaburu. A residência oficial. O subsolo oficial do Palácio do Jaburu, para quem conhece, você tem um lugar que você estaciona o carro e você tem uma série de salas. Até o presidente Michel Temer já me atendeu numa dessas salas, entendeu? Não quer dizer que fui lá no escurinho para atender alguém. E esse alguém era o maior produtor de proteína e continua sendo o maior produtor de proteína do mundo, que é o Joesley, dono da JBS. Então, vamos devagar. O que aconteceu, e aí você volta um pouco no tempo, que ele foi lá, teve aquele promotor que era ligado no Procurador-Geral da República, Janot, que pediu demissão da Procuradoria. E olha que para pedir demissão de Procuradoria, de ser promotor, você tem salário integral, salário alto, você tem estabilidade de emprego e você se aposenta com esse salário até o final da vida. Então, para esse cidadão pedir... salário ali acima de 40 mil. Para esse cidadão pedir essa demissão e ir trabalhar no escritório de advocacia que fazia serviço para o seu Joesley, então você começa a ver ligações. Aí o Joesley foi treinado por algumas figuras da Polícia Federal, antes de fazer a gravação. Então você tem todo um conluio ali de preparação para tentar pegar o presidente, tá certo? Nós não podemos esquecer de algo que eu acho que é importantíssimo. Quando foi lá Rodrigo Rocha Loures, e isso passou muito na televisão, buscar lá aqueles 500 mil reais daquela mala e etc., aquela negociata que se falou que ele fez, lógico que ele cometeu os delitos dele, vai ter que responder para isso, mas aquela negociata que se falou que fez lá com o CAD e etc., não existiu, entendeu? Porque o CAD negou à JBS ou à JES a possibilidade deles fazerem um acordo de gás lá com a Bolívia. Então, eles acabaram dando uma propina para o Rodrigo Rocha Loures de algo que não existiu. Então, são coisas... Mas o Rocha Loures ligou na frente dele para certificar de que o processo seria analisado, né? Para quem? Para o presidente da República? Não, ligou para a diretoria. Sim, mas aí o cidadão ligar para poder analisar o processo é uma coisa. O CAD ter resolvido o problema da JF vai uma distância muito grande. O senhor Rodrigo Rocha Loures que responda pelos delitos que cometeu. Agora, por que essa coisa da denúncia não vingou na Comissão de Constituição e Justiça e não vingou no plenário? Porque, tecnicamente,
a ideia do Procurador-Geral da República de dizer que aquela mala do Rodrigo Rocha Loures era a mala do Michel Temer, destinada para o Michel Temer, vai a uma distância muito grande. Por que a Polícia Federal não colocou um chip para fazer o acompanhamento dessa mala? E quem garante que não estava? Não estava porque, vou dizer uma coisa a vocês, ficou uma discussão para saber aonde que estava a mala durante muito tempo. Então, uma coisa é esse problema que ele tem, que ele terá que enfrentar. Outra é você tirar um presidente da República como se troca técnico de futebol no Brasil. Vamos devagar, porque não pensem vocês que esse tiroteio que foi em cima do senhor Michel Temer, se fosse substituído pelo Rodrigo Maia, não iria se voltar contra Rodrigo Maia. Então vamos devagar. Eu acho que a gente tem, na minha opinião, e trabalhei por isso, para manter o presidente da República. Um detalhe importantíssimo, o presidente essa denúncia, ela não foi encerrada. Se o presidente da República que tiver que responder, ele responderá a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando termina o mandato dele, que aí ele vai responder na primeira instância. Não conta prazo de prescrição. Isso, se ele tiver que responder. Então, vamos devagar com andor. Essa coisa de você querer eleições diretas como o PT queria, para tentar eleger o Lula agora, e fazer grandes modificações, isso iria prejudicar em muito a sociedade brasileira. Por isso que eu trabalhei para manter o presidente Michel Temer, além de acreditar que ele é inocente. Zé, tem uma novidade aí de hoje, é que o senhor vai ter que esgrimar essa questão, né? Que foi a apresentação de um processo aí amplo de privatização, a PPI, né? Que é uma iniciativa que parte muito do ministro Moreira Franco. É um processo audacioso de privatização, muito, que prevê aeroportos, estatais, várias estatais. E o que chama muita atenção, agora na gestão política, independente do conteúdo desse bolo todo, é que é um tema que é muito afeito ao PSDB, que é um partido que tradicionalmente se envolveu com as privatizações desde a época do governo Fernando Henrique, que o senhor acompanhou também. O senhor acredita que essa jogada, que é, claro, é estratégica, é uma mudança no modelo de Estado, também não poderá reaglutinar a base, até porque vai colocar o PSDB frente a frente com um projeto que é bem caro a eles? Sim, eu acho que é importante, primeiro, que o PSDB tem que resolver um problema interno à corporis. O PSDB tem um problema deles, interno, que precisa ser resolvido. Não contra Michel Temer, contra o governo Michel Temer. Eles têm um problema de liderança deles, que é algo que a gente não tem que se meter. Mas eu diria para vocês que eu acompanhei com muita atenção uma série de projetos de privatização. Dentre eles, lutei muito pela privatização das telecomunicações. Hoje nós temos 250 milhões de smartphone operando no Brasil. E o PT foi contra, a esquerda foi contra. Colocava cartaz que eu era o vendilhão da pátria. Muito parecido hoje com a defesa que a gente faz de determinadas privatizações. E a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. Sabe por quê? Você não vê uma denúncia de qualquer transação ilícita dentro das companhias telefônicas, com relação ao governo, porque elas são empresas privadas, entendeu? Você tem aí uma discussão de privatização vou dar só um exemplo, do sistema de saúde do Correio. Tudo bem que você tem um sistema de saúde dentro das estatais que atende você, atende a sua mulher, mas atender os teus filhos, atender o teu sogro, a tua sogra, o teu cunhado e atender o teu pai, a tua mãe, vai uma distância muito grande. Tem estatal que dá remédio, tem estatal com 19 salários. E esse dinheiro somos nós que pagamos. Então vamos com calma. Eu acho que a gente tem que ter muita calma, porque o Estado brasileiro ele está na mão de muitas corporações. Vamos privatizar? Vamos. Eu tenho um trabalho para privatizar tudo que é possível, porque na mão da iniciativa privada presta melhor serviço, paga para o governo a concessão e vamos em frente. Eu acho que isso é que é fundamental.
Perfeito. Eu tenho algumas restrições a esse processo de privatização amplo, mas é um bom debate. Era outro programa. É um outro programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer ao Flávio, que sua pergunta já foi respondida aqui, Flávio, de São Paulo, e também o Manuel, de Maragogipe, na Bahia. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Eu reconheço a sua presteza em sair de lá do plenário da Câmara e vir nos atender aqui para falar com o pessoal da Rede Vida. Obrigado. Para mim é um prazer sempre muito grande estar com vocês. Gosto muito da Rede Vida e estar com você, com o Genésio, e dizer a vocês todos que a gente está nessa batalha, enfrentando essa batalha toda, e a gente vai melhorar o país, eu tenho certeza disso. A economia está melhorando. O senhor vai quantas vezes ali no Palácio por dia? Está com o presidente? Não, hoje até fui 2 vezes, né? Mas geralmente uns 3, 4. Isso, a gente está sempre em contato. Eu estou procurando, porque como eu conheço todo mundo na Câmara e no Senado, a gente acaba fazendo um pouco essa ponte, esse relacionamento que eu acho que é importante entre o Executivo e o Legislativo. O presidente está bem, confiante? Está muito bem. Perfeito. Eu sempre pergunto aqui contando uma particularidadezinha antes de encerrar, Michel, qual é a pílula que você toma? Porque ele é 10 anos a mais que eu, né? Ele tem 76 anos. E ele está muito bem, enfrentou todo esse processo e está aí focado para resolver os problemas do país. Perfeito. Genésio, muito obrigado, Genésio, por sua participação aqui no Frente a Frente. Genésio é da Agência Política Real e que leva os nordestinos à visão do Nordeste daqui de Brasília. Obrigado, Genésio. Obrigado, eu digo do seu convite, é sempre um prazer estar aqui debatendo o Brasil, e nós jornalistas temos esse, como diz a turma do mundo jurídico, esse munus, né? Essa tarefa que é tentar intermediar a notícia com a população e tentar levar a notícia. Obrigado pelo convite. É isso. Muito boa a sua Eu queria agradecer a todos e parabenizar o Vitor Procópio Trindade, que faz aniversário hoje, meu filho, parabéns, o miojinho, miojo. E agradecer a você, muito obrigado, muito boa noite, até a quarta-feira que vem. E fique agora aqui na Rede Vida com o Jornal da Vida, as notícias nacionais e internacionais e também comentários sobre a política nacional aqui. Muito obrigado, boa noite.